Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui no RB Insights e é muito legal poder receber no nosso estúdio aqui na NetGlobe grandes amigos, grandes profissionais. No dia de hoje, Pedro Dias. Pedro, uma satisfação poder te receber, muito obrigado. Fala, Renatão, obrigado pela gentileza, pelo convite, pela disponibilidade sua, de toda a equipe. É uma honra estar aqui no RB Insights NetGlobe. Muito legal. Pedro, nós adoramos começar um bate-papo falando um pouquinho de vida, um pouquinho de trajetória. Como que é a sua história, começando lá de trás, lá na infância? Cara, eu sou uma pessoa que nasci em Barretos, no interior de São Paulo. Eu falo porta, porteira, portão, gosto de sertanejo, rodeio. Lá tem o Hospital de Amor, que é referência também no combate ao câncer, ou na prevenção ao câncer. E é muito importante isso. Então, a cidade é marcada por esses episódios, né? Festa do Peão, tem o Hospital de Amor, e eu vim de lá. Então, nasci em Barretos, fui criado em Barretos, meu pai foi dono de farmácia, então eu sempre nasci, eu posso me dizer que eu nasci e fui criado atrás de um balcão de uma farmácia. Olha que legal. Que eu acho que isso conecta com o que eu faço hoje. Acho não, tenho certeza. E aí, eu lembro que meu pai, como dono de farmácia, ele me colocava para trabalhar todos os dias, das 6 às 10 da noite no caixa. E eu tinha que ficar, gostando ou não gostando, tinha que ficar. Fechava a farmácia, ia embora para casa. Enfim, quando chega 2005, eu presto vestibular, começo a faculdade de farmácia em 2006, me formo em 2010. E, paralelamente a isso, eu sempre fazia iniciações científicas, né? Eu sempre tive essa veia acadêmica. E aí eu fazia iniciação científica tanto na Unicamp, quanto eu começava a tentar fazer alguma coisa na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Mas eu optei pela Unicamp e aí fiz minha iniciação científica aqui. Voltei para Barretos, né? Que eu fazia iniciação científica durante as férias. Voltei para Barretos, terminei o curso. Terminando o curso, eu venho para Campinas com R$50 no bolso e morando de favor. E com 4 malas. E aí isso chega, e eu tenho muito orgulho disso, tá? Por isso que eu tô contando aqui. E eu, pra morar na casa dos meus padrinhos aqui. Aí, com R$50 no bolso, cara. E com as minhas malas. Morei de favor 3 meses, 4 meses, até que eu arrumei um emprego. Trabalhei vários anos nesse emprego, aí começo meu mestrado aqui na Unicamp, faço meu mestrado, começo a dar aulas pelo Brasil, e aí voltei a trabalhar no varejo farmacêutico, atrás do balcão, voltando lá à minha infância. E eu tive a oportunidade em 2013, onde a MS, ela, já estou falando um pouco do passado e já trazendo mais para a minha história como carreira, vai fazer em loco uma ação de estudo dos concorrentes, que era uma mudança de embalagem dos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, e alguns tarjados. E eu lembro que aquele dia eu vendi R$600, sabe? Tipo, pô, me ajudou a bater a meta. E aí os caras lá que estavam lá falaram, cara, eu tenho um projeto dentro da IMS que tem a ver com treinamento e desenvolvimento. E a gente percebe que você tem um perfil para isso. E aí esse namoro demorou quase 9, 10 meses até que eu começo isso em janeiro de 2014. E aí começa a minha trajetória em treinamento e desenvolvimento. Pedro, a minha pergunta seria realmente em cima disso. Pô, você como um farmacêutico de profissão, né, ou seja, de formação, né, sua família tendo isso na veia, né, e você se desperta para uma coisa que eu acredito muito, que é o conhecimento, o poder do conhecimento, né? Ou seja, treinar pessoas, engajar pessoas num propósito. Como que foi essa criação, né, da Academia ANC? Como que você se preparou primeiro, né, para estar nesse projeto que hoje é um grande sucesso, né? Ou seja, é uma academia que é referência para o mercado de farma. Conta um pouquinho como que você se preparou, né, para estar pronto para esse grande desafio. Eu acho que assim, Renatão, é você estar no momento certo, na hora certa, no local correto. E ter um pouco de preparação, porque Legal. Você nunca está preparado para tudo. É verdade. Começa a jornada assim, eu vou para a NRF, né, a maior feira de varejo do mundo, em 2020, e eu volto junto com a pandemia. Quando eu volto, né, eu fazia tudo que eu fazia presencialmente, os acionistas me convidam para
montar, porque eu não podia perder o contato, a indústria, o contato com o varejo. 90 mil farmácias no país, 600 mil médicos no país. Então, como eu tenho o DNA da farmácia e da distribuição, você aceita esse desafio? Eu falei, aceito. Então, como eu tenho as skills de infoproduto, o que eu faço? Eu falo, vamos embora. E a gente inicia essa grande jornada. Iniciamos sem estúdio, sem plataforma, sem equipe, sem nada. Era só uma coisa, a vontade de vencer. E ser pioneiro, porque é o que é a cultura da MS, o pioneirismo. Primeiro a lançar um medicamento genérico, conectado aos nossos valores, que é simplicidade, ação, inovação. Então você tem que fazer e fazer em 15 dias. E aí em 15 dias a gente monta a Academia NC e põe no ar. Que legal. Pedro, hoje nós estamos podendo aferir grandes números, ou seja, que o projeto ele não só foi necessário para passar a pandemia, mas hoje ele é um pilar super importante da MS para se comunicar, para levar lançamentos, para instruir as pessoas que estão lá na ponta, né? Ou seja, como que está sendo esse momento agora de escalar o negócio? Como que vocês têm olhado essa forma de levar o conhecimento ainda mais longe? Cara, agora passado 3 anos, a gente tem uma equipe, né? Então, eu tenho uma equipe, montando com o time de operações agora que nós montamos, os estúdios, nós vamos chegar nisso ainda, mas a gente está com quase 20 pessoas e isso está conectado, Renato, ao meu propósito. A galera, tem gente que acredita nesse lance de propósito ou não, mas tem um livro que ele fala Encontre o Seu Porquê, né? Que é o Simon Sinek e o David Mead. E um dia eu estava dando uma aula numa pós-graduação e eu citei esse livro, cara. No dia seguinte, sabe quem me manda um vídeo? Quem? O David Mead, que escreveu junto com o Simon Sinek o Encontre Seu Porquê. E o fato de eu estar fazendo a Academia NC é porque está conectado ao meu propósito de vida. E está conectado ao eu acreditar que a educação é a única forma de transformar a vida das pessoas. Entende? É a única para mim. E aí, quando eu olho para o varejo, tem um turnover que é relativamente alto, apesar de estar mais baixo agora, mas ele é alto. Você vê pessoas que não têm tempo de fazer um curso, porque o cara trabalha final de semana, trabalha do dia inteiro, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente pega e encontra uma plataforma que, cara, vamos fazer para o cara assistir a hora que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. E o mais importante, na linguagem dele. Legal. E aí a gente constrói uma equipe. Eu vou evitar falar termos técnicos em inglês, né? Para essas buzzwords, né? Só para chamar a atenção. Mas a gente monta uma equipe com uma mentalidade de crescimento, de performance digital. E aí, em paralelo, eu vou chamando os melhores professores do Brasil e do mundo. E eu vou contratando equipes com uma mentalidade de crescimento. E aí a gente vai alcançando grandes números. Hoje, a gente tem uma cobertura em 40% dos municípios brasileiros. Não sei quando isso vai ao ar, mas hoje nós vamos a 40%. Espero que quando for ao ar eu esteja com 80% de cobertura. Legal. A gente está com 160 mil pessoas inscritas. Isso significa você montar alguns estádios de futebol e lotados, né? E com todos os indicadores de marketing digital, como o churn, cohort, como as taxas de abertura de e-mail. A gente cria uma grande plataforma, né, um ecossistema de plataformas para as pessoas terem aquela experiência ali. E assim, tudo que eu me proponho a fazer, Renato, eu deixo muito claro isso para todo mundo. Cara, desde lá do início, da primeira, sem plataforma, sem nada. Se for para fazer, nós não vamos abrir uma webcam e vamos começar a fazer. Sabe aquele negócio do feito é melhor do que perfeito? Eu acho aquilo lá a pior frase do mundo. Não funciona para vocês, né? Não funciona, cara. Porque assim, se a sua filha precisa fazer uma operação, feito é melhor do que perfeito? Não. Então, quem fala isso, eu acho que, pera lá, calma. Vamos parar com essas frasezinhas de Instagram e vamos para o mundo real. Né? Então, eu sempre me propus a fazer bem feito. Pedro, e uma característica da MS é isso, né? É fazer bem feito, ter agilidade. Vocês sempre têm a questão do timing
como algo muito importante. Eu acho que o lançamento do genérico mostra isso. Vocês sempre estão muito antenados, né, com os movimentos do mercado. Mas a cultura MS é uma cultura de fazer também de uma forma sem muito... Né, assim, eu vou dizer o jeito mais raiz, né? Ou seja, deixar um pouco as firulas de lado e fazer aquilo que de fato é a linguagem que é compreensível para quem está na ponta. E uma coisa muito legal que eu acompanho de vocês é a qualidade do conteúdo, né? Vocês poderiam estar colocando ali grandes oradores, né, para poder gerar conteúdos e o cara não conhece nada do mundo de farma, nada do mundo da medicina, e vocês colocam grandes conhecedores e muitas vezes são as pessoas, é o capital intelectual da própria MS, né? Então a gente vê muito isso, né? Gente que conhece o dia a dia se comunicando com aquela pessoa que vai precisar consumir esse conteúdo lá na ponta. Podemos dizer que isso é um dos segredos do sucesso da MS em tudo que ela faz, é colocar esse coração, colocar esse jeito genuíno de fazer? Cara, tenho certeza disso, porque isso está linkado à nossa cultura, né? O seu Emiliano Sanches, ele colocava espalhados pela fábrica, pelas jornadas do colaborador, placas escrito ação, 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 olha que ação. Legal. E isso faz com que, cara, faz, e aí a gente vai arrumando no meio do caminho. E todo mundo que tem lá, todo mundo que está lá, você tem pessoas que aderem à cultura, outras pessoas não aderem à cultura. O que você não pode ter é pessoas que combatem a cultura. Né? Sim. Então, se você tá lá, cara, é porque você quer. E eu tô lá porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou intenso, porque eu fico 24/7 trabalhando. Se isso é bom ou é ruim, depende da sua perspectiva, né? Então, o grande segredo primeiro, para mim, eu querer fazer bem feito. Legal. O segundo é chamar grandes nomes. Show. E o terceiro, que foi uma sacada muito legal, cara, eu trabalho com os melhores profissionais do Brasil. Então, que estão no Grupo NC. Então eu começo a dar voz a eles. Cara, se eu tenho o melhor diretor comercial que fatura 2 bilhões de reais, um que fatura 1,5 bilhões, o outro que fatura 1 milhão, 500 milhões, 1 bilhão. Cara, eu dou voz para esse cara e esse time. Sensacional. E aí a gente faz com que essas pessoas se sintam ainda mais protagonistas e donas do negócio. E paralelamente e transversalmente, eu ajudo eles a fazer o sellout. Né? Show de bola. Pedro, uma coisa muito legal que eu vejo é que você acredita muito nos meios digitais, mas nunca perdeu também essa essência do corpo a corpo. Né? Eu vejo, por exemplo, muito você em feiras, né? Você circulando nas grandes feiras hoje do setor, mas levando muita inovação. Né? Então é muito comum ver lá um stand muito bonito do Grupo NC, né? Com você e todo o time circulando, mas eu sempre vejo uma pitada, né, buscando ali do digital, né, ou seja, colocando as pessoas no centro de tudo. Eu vejo que compor, né, uma coisa no físico, uma coisa no digital, e muitas vezes juntando todas essas estratégias, traz uma multiplicação incrível, né? Eu concordo na plenitude com você. Eu acho que não é só o digital, não é só o físico mais, é o híbrido. Parece que 300 milhões de pessoas já falaram isso, mas é o modelo híbrido. O digital faz com que eu dou acesso a pessoas que estão nos rincões do Brasil, Renato. Né? Imagina a pessoa que está lá no interior de determinado estado, nesse país continental, ela tem acesso na palma da mão. Né? E agora ela pode assistir offline. Então, ou seja, nem internet ela precisa ter mais. Então agora ela consegue assistir offline. E o presencial eu faço questão porque é o olho no olho, cara. Eu tô aqui olhando nos seus olhos, tô olhando nos olhos da sua equipe e assim, eu faço questão de estar. Então, por exemplo, quinta-feira passada eu estava numa convenção de vendas de um grande parceiro nosso. Na Bradilan, que é uma das maiores feiras do setor, acho que deu 22 ou 23 mil pessoas, a gente montou um mega stand lá com 12 salas e estrategicamente no segundo dia, que é o pico do evento,
eu falo, cara, tira todos os envelopes de uma sala, vamos montar um podcast aqui e vamos chamar 10 principais parceiros. Sensacional. Então é do dia pra noite isso. E pum, a gente vai. E você olha, tá bombando os conteúdos, você vê, você chama a atenção da concorrência e você traz o teu cliente para perto, que é isso que você tá fazendo aqui agora. E, cara, você tem a possibilidade de ouvir teu cliente, cara. Olhar no olho dele. Isso é muito legal. Pedro, voltando um pouquinho ainda mais na questão de vida, você é muito família. Eu sou seu amigo, conheço um pouco da sua cultura, você é bastante família, você é uma pessoa que, né, sua esposa é médica, você tem uma filha pequena. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Você é intenso, de segunda a sexta, mas eu sei também que quando você leva para dar uma relaxada, você é um cara que curte muito família, curte muita coisa legal. O que tem sido prioridade aí nessa questão com a família? Cara, eu acho que ser pai traz o equilíbrio. Legal. Essa é a primeira coisa, assim. Então, a Helena, nesse momento, ela está com 1 ano e 6 meses e aí você ressignifica algumas coisas na sua vida. Não significa que você trabalha menos, você trabalha até mais. Mas naquele momento que você está na sua casa, você está na sua casa com a sua família. E aí eu tento trazer experiências ou memórias afetivas que ela vai lembrar para sempre. Então, vou falar publicamente isso. Então, nesse curso que a minha esposa foi fazer no Rio de Janeiro recentemente, eu tive a oportunidade de proporcionar uma experiência para ela. Porque no final do dia ela é minha cliente também. Olha que interessante. Então, eu tive a oportunidade de levá-la no Cristo Redentor, de subir no braço do Cristo Redentor. Foi sensacional. E rezar um Pai Nosso lá de cima, cara. É uma experiência que pouquíssimas pessoas, né, têm acesso. E eu fiz isso de uma surpresa para ela. Então, a Daniele gosta muito de viajar. Se deixar, ela viaja todo final de semana. Eu que falo, não, calma. Mas é proporcionar memórias afetivas agradáveis. Seja das coisas mais simples, como andar de bicicleta com a Helena e com ela, seja a fazer uma viagem, seja a fazer isso, que foi a melhor experiência da minha vida, ter subido no Cristo Redentor, no braço do Cristo Redentor. Legal, sensacional, bela experiência. Pedro, falando um pouquinho mais de resgatar memórias, né? Eu acho que o Grupo NC, a MS, tem muito isso, a história da companhia resgata muito isso, né? E o estúdio, falando um pouquinho agora do estúdio, ele homenageia, né, a senhora Nancy Sanches, né? É um estúdio muito moderno, eu pude constatar, um estúdio assim, muito funcional, são 2 estúdios, mas extremamente moderno, muito bem gerido e um estúdio que é totalmente suficiente para gerar grandes conteúdos ali. Como que foi, né, esse projeto para conseguir viabilizar esse estúdio, montar ele dentro de um espaço de tempo muito rápido, né, de tomar decisões, ou seja, de montar uma equipe, de sair de um momento onde vocês terceirizavam isso, né? Ou seja, iam em estúdios de terceiros, São Paulo, Campinas, Rio, né? E agora ter isso na própria sede. Quais são os ganhos, né, de ter isso dentro de casa e poder criar essa própria história? O primeiro ganho é o saving no dinheiro. Tá. Foi o primeiro ganho. Porque a gente fez um estudo e a gente viu que nós estávamos gastando X milhões de reais por conta da pandemia e ter acesso a isso. E aí nós fomos fazer um benchmark numa empresa e na volta o acionista me pede, quero 2 estúdios. A partir daquele dia a gente começa a agir muito rapidamente. Então isso que é bom de uma empresa familiar é que a tomada de decisão ela é muito rápida, né? Seja para o sim, seja para o não. E aí que bom que foi para o sim e nós pousamos num dia, no outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava mapeando todos os lugares do Parque Fabril para fazer. Ele aprovou. Ao ele aprovar, a gente começa junto com um time que eu agradeço muito, o time de engenharia, o time de infraestrutura, o time de tecnologia. A gente já entra onde era a sala de jogos da família e a gente começa a fazer a reforma. A reforma demorou 3 meses, mas para o estúdio
ficar em pé foram 10 dias, os dias mais intensos da minha vida. E aí a gente começa e começa muito bem, cara. A gente começa lá 5, 6 de dezembro, salvo engano, fazendo um lançamento de um produto de um colírio, que tinham 4 médicos no estúdio, e um lançamento de um produto de 100 milhões de reais. E no final disso, e o estúdio nem estando pronto 100% na plenitude, o médico ele pede para dar um depoimento. E ele fala que nos últimos 3 anos de pandemia, aquele tinha sido o melhor estúdio que ele entrou. E eu falei, uau, eu acho que a gente está no caminho certo. E a partir dali, a gente contrata a NetGlobe em janeiro e a gente começa as operações de fato no dia 16 de janeiro. De lá para cá, no começo, como tudo na vida, tem vários aprendizados, né? Tem erros, tem acertos, e eu acho que a gente está num plano de voo, numa velocidade de cruzeiro, sabe? E eu acho que isso que tá legal, mas a gente quer, sabe? A gente quer ir mais, porque é natural do grupo, isso está no nosso DNA. Então, ou seja, eu tive um save de dinheiro, eu tive uma eficiência operacional muito rápida, porque o cara, ele sai ou aqui do prédio da Norte Sul e vai lá e grava as unidades de negócio que estão ali, ou as unidades de negócio que estão dentro do próprio Parque Fabril, o cara sai de trás da mesa dele, vai lá, grava e volta para trabalhar. Antes não, eram 5 carros, 5 executivos indo para São Paulo, indo para Campinas, hospedagens, alimentação, tudo. Então tem o custo visível e tem o custo invisível, né? Então, ele ter tido essa visão de montar o estúdio, cara, nós trabalhamos 24/7. Hoje mesmo, nós tivemos uma transmissão para 2.000 pessoas, né? Então, 2.000 pessoas ali. E hoje à noite, né, tem mais uma transmissão para diversos médicos do país. Sensacional. A cultura MS é muito bacana. Para quem está nos assistindo e não conhece o site de Hortolândia da MS, é muito legal. Ou seja, é uma planta super moderna, né, Pedro? E tem as raízes da família, né? Sim. Tem um memorial, tem ali lembranças afetivas, como você falou, né, de uma família que hoje é sinônimo, né, de sucesso, de uma dedicação muito grande. Eu acho que está se colhendo tudo isso. Pedro, falando um pouquinho de perspectivas e futuro. Eu te conhecendo, você é uma pessoa inquieta, uma pessoa extremamente inovadora. Eu sei que o estúdio foi o início de uma grande jornada, né? Não vai se parar por aí, porque os clientes MS merecem sempre tudo de melhor, né? O que você tem olhado para frente, seja ainda esse ano, o próximo ano, de tendências, né, na forma de criar conteúdos, de levar esse conhecimento lá na ponta? O que você tem se inspirado aí? Cara, eu olho... Primeiro ponto, eu não olho o que os meus concorrentes estão fazendo. Eu olho o que minha base diz, né? Legal. Eu olho o que os meus clientes querem. Porque eu sou a referência. Se eu sou a referência, eu não preciso olhar minha concorrência. É verdade. Entende? O outro ponto. Eu vejo algumas coisas aliás, eu vejo tudo que a base quer, porque eu faço pesquisas com a base. Então, a partir dali, gera vários insights para mim. É verdade. E aí eu tenho um time dedicado para construir conteúdos, né? E aí eu convido, assim como você me convidou hoje, para fazer um talks, para bater um papo, ou para fazer uma aula, ou para fazer uma masterclass, ou para fazer um videocast, um podcast, XPTO. O que eu tenho visto? Que as pessoas gostam mais de vídeos. Legal. De vídeos curtos, tá? De 5 a 7 minutos. E as pessoas não têm mais tempo para ficar 2 horas assistindo uma coisa, 3 horas assistindo uma coisa. O mundo está muito dinâmico, Renato. Enquanto nós estamos aqui, tem um mundo ali fora acontecendo tudo. Então, a minha dica como tendência, é o óbvio isso, tá? É perguntar para a tua audiência o que ela quer, perguntar para os seus clientes o que eles precisam
você cocriar junto com eles e você entregar uma solução educacional que não seja pontual. O cara dá um pico e dá um vale. Você monte módulos de treinamento e desenvolvimento durante todo o ano. E, além disso, eu reporto aos meus clientes o dado. Ó, você não me pediu? Né? Você me pediu isso, eu construí isso e, claro, com LGPD, termos de uso, seguindo todas as legislações, mas você me pediu isso, 50 pessoas, a gente deu o treinamento. Dessas 50 aqui, 45 entraram, e esses 5 não entraram. Por que esses 5 não entraram? Então a gente cria matriz de papéis e responsabilidades, porque você, meu cliente, beleza, você é meu cliente, você me pediu um serviço, eu estou te oferecendo, só que eu vou te cobrar para usar o meu serviço. Legal. E aí eu reporto, e aí cabe ao teu RH, ao teu diretor, ao quem quer que seja, a cobrar a equipe dele de estar junto. Você sabe, Pedro, que eu te ouvindo, me veio a palavra ser relevante. Né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era, né, da geração de conteúdo, mas conteúdo de tudo quanto é formato e qualidade. Eu acho que o grande segredo hoje está em ser relevante para a sua audiência, né? E calibrar muito bem aquilo que, de fato, a pessoa vai conseguir capturar, seja com o conhecimento, seja na replicação daquilo. Você sabe que aqui na NetGlobe nós temos também o hábito, né, de retornar um pouquinho ao mercado tudo aquilo que eles nos trazem, né? E a gente criou dentro da nossa sede, né, uma sede de experiência. Uma experiência para que as pessoas possam, ao andar, né, ir tirando várias ideias que eles possam implantar nas empresas deles, no departamento deles, né, um pouquinho disso. E eu vejo muito que a MS está nessa jornada, né, nessa jornada de ser relevante, né, não copiando aquilo que o mercado faz, mas criando essas novas percepções de valor e tal. É esse caminho mesmo? Cara, Pedro? é esse caminho. E assim, eu não preciso olhar o que mais uma vez, eu não olho o que os meus concorrentes fazem. Eu posso olhar para o mercado não farma e testar para o mercado farma. Por exemplo, eu estou na minha visita aqui hoje, nesse bate-papo, eu falei, cara, eu vou fazer um Insights Academia NC. Eu entrei na porta do teu estúdio, que na outra vez eu vim aqui e não tinha os adesivos, eu falei, olha que legal, vou colocar isso na porta dos estúdios. É sobre isso, entende? Eu não preciso inventar a roda, Renato. Eu preciso, olhar, o que eu tô aprendendo aqui? Olha que legal esse painel de LED com esses efeitos. Eu posso colocar isso amanhã no estúdio. Posso colocar os adesivos amanhã. Cara, é sobre isso. E não ficar olhando o que o meu concorrente está fazendo, porque eu vou perder tempo. Eu sou a referência. O Grupo NC é a referência. Somos nós que ditamos o mercado. Eu acho que isso não é ser prepotente, isso não é ser arrogante, isso não é ser absolutamente nada. É só o que os fatos e os dados dizem sobre a plataforma de educação Academia NC. Pedro, falando um pouquinho sobre, você falou de um livro que te impactou bastante, conhecendo um pouquinho agora dos seus hábitos, né? O que atualmente você está lendo, o que você tem se aplicado na leitura, o que a leitura para você significa? Cara, é um momento de eu me acalmar. A leitura está sendo isso. Nesse momento, a gente tem 2 livros para ler, porque a gente está tendo um programa de desenvolvimento de líderes que foi orientado que nós lêssemos o livro. E eu estou lendo Tribos. Então, vou começar a ler os Tribos. Por quê? Esse é obrigatório eu ler e esse daqui não é obrigatório eu ler. Mas é esse daqui de Tribos que eu vou ter o senso de comunidades, pertencimento e entender quais tribos eu vou colocar dentro da Academia NC e por que essas tribos existem e esses ecossistemas vão ficando mais fortes para que eu cresça cada vez mais a Academia NC. A minha North Start Metric, né? Para não ficar, eu não gosto desses termos em inglês aí, o NSM. Cara, eu quero chegar no mínimo em 2023 a 100 mil pessoas assistindo ativamente os conteúdos da Academia NC. Porque aí, relativamente, eu tenho uma cobertura de que todas as pessoas, ou pelo menos uma pessoa em cada farmácia do Brasil vai estar assistindo. Que legal. Pedro, eu sei que para construir uma carreira,
né, a gente não constrói sozinho, né? Você é uma pessoa que hoje é uma referência, o trabalho que você está fazendo é reconhecido não só pelos acionistas, mas principalmente para quem precisa receber esse conteúdo lá na ponta, né, que é o farmacêutico, né, que é o médico. E no nosso Insights a gente sempre gosta de reconhecer pessoas, de agradecer pessoas por uma jornada de vida. Eu queria abrir esse espaço para que você pudesse agradecer as pessoas que para você têm um significado muito especial. Legal, cara. Eu vou até olhar para a câmera ali e focar a minha fala. Primeiro, eu queria agradecer os acionistas do Grupo NC pela confiança, pela oportunidade, porque sem essa confiança e a oportunidade que eles me deram, não era possível ser criada a Academia NC por mim, talvez por outra pessoa. Segundo, agradecer minha família por suportar essa intensidade, essa energia que eu levo muitas vezes do trabalho para casa. E em terceiro lugar, o meu time, cara. Sem o time de operações dos estúdios, sem o time, sem o William, sem a Maria Júlia, sem a Amanda e sem as unidades de negócio, não existe a Academia NC, sabe? Não existe. Ela nasceu para dar suporte às unidades de negócio, para fazer com que as unidades de negócio vendam mais. E é assim, só que através da educação. É isso aí. Pedro Dias, que legal bater esse papo contigo. Queria mais do que te agradecer. Tem sido um aprendizado muito legal poder seguir essa jornada ao seu lado e a gente poder aprender muitas coisas juntos. E o mais legal de tudo, Pedro, é que estamos apenas no início dessa jornada. Te agradeço demais por esse bate-papo no dia de hoje. Agradeço você, Renato, todo o time e parabéns aí pela ação e pela iniciativa do RB Insights. É isso aí. Se você curtiu essa nossa iniciativa, dê um clique, curta, siga a gente para mais episódios do RB Insights. Valeu, pessoal. Obrigado.